Pro Pimba nos Esportes, a gente conversa hoje com o Murilo Biagioli. Por quê? Porque o papai dele, o saudoso Carlinhos Biagioli, receberia em vida esta medalha aqui, ó. Você está entre os 109 melhores jogadores da história da Internacional. Então eu passo a você, Murilo. Eu sei que é um momento de muita alegria e emoção de sua parte estar recebendo pelo seu pai essa medalha, o Carlinhos, que fez história na Internacional. Obrigado por vir até a Gazeta receber, viu, Murilo? Eu que agradeço, Edmar, se me permite, vou colocar essa medalha aqui já também para a gente estar conversando um pouquinho. É simbólico, mas eu sei que é um reconhecimento, isso é muito importante. O jogador que passou pela Inter, que fez história, a Inter tem essa ligação muito forte com o Limerense, né? Então é um reconhecimento muito válido, afinal, meu pai, assim como outros goleiros, o próprio Badê, se a gente pegar mais na história, o Silas, que meu pai teve o prazer de trabalhar com o Silas também, um baita profissional. Então esse reconhecimento é muito importante, mostra que marcou uma história, marcou época na Inter. Meu pai era o goleiro titular da Inter no primeiro acesso da Internacional da Série A2, que era chamada de Série Intermediária, para divisão de elite do Campeonato Paulista. Então fez história e esse reconhecimento é muito importante. Agradeço pela lembrança dos torcedores. Impressionante, eu vendo você falar como você tá igual ao seu pai, cara. As pessoas falam que você parece muito seu pai. Quem conhecia bem ele fala que lembra bastante, sim, Edmar. Nossa, o que você lembra do seu pai, Murilo? Quanto tempo já que ele faleceu, infelizmente? Ele faleceu em maio de 2017, né? Eu lembro dele, uma pessoa muito carismática, né? Muito conhecida na cidade, amava esporte, futebol, São Paulino roxo, né? Até gostava muito de brincar com ele sobre futebol. Todo dia de manhã, antes de sair de casa, eu brincava Então a gente tem essa lembrança, essa memória afetiva de quando eu ia na Inter com ele também, né? É isso que eu ia perguntar pra você. O que você lembra do tempo que você ia com seu pai no Limeirão? Meu pai teve duas passagens pós-jogador, assim, pelo que eu me recordo, né? Uma como preparador de goleiros. Isso. E outra como preparador físico, que era o que ele realmente gostava. Aí depois ele foi para o lado da escolinha de futebol, trabalhando com categoria de base, né? Teve a evolução junto com o Jorge. Foi presidente da Liga Desportiva. Foi presidente, mal assumiu, né? Então. E infelizmente aconteceu isso, faz parte da vida. E eu tenho essa memória de ir com ele em campo. Depois, aposentado, ele jogou muito tempo amador, foi campeão inúmeras vezes com o Mineto, que fez história no Amador de Limeira. Escolinha de futebol também, joguei lá um pouquinho na evolução com ele. Então a gente tem essas memórias aí ligadas muito ao esporte também. Né? Deu para curtir bastante seu pai? Deu, Edmar, deu. A gente, afinal, foram 65 anos ali com a gente, né? Com 65 anos com a gente, não, né? 65 anos de vida. 65 Você tinha quantos anos? Foi 17, eu tava com 37 anos. Então, foram 37 anos comigo ali, então deu pra curtir bastante, com certeza. Poxa vida, e o dia que ele faleceu, como é que foi? O que você lembra, Murilo? Tem um intervalo ali meio escuro, né? Que a gente, parece que na memória. Quando minha mãe deu a notícia pra mim, até eu chegar na minha casa, é tudo muito confuso. Eu liguei no SAMU no caminho, nem me recordo de ter ligado pro SAMU no caminho, a gente usa o Viva Voz, né? Eu nem recordei direito de ter ligado pro SAMU. A gente chegou, provavelmente foi um infarto fulminante durante o sono, né? Então não teve muito o que fazer. E nesse dia eu até ia brincar com ele, que o São Paulo acho que tinha perdido. Salvo engano, e como ele era São Paulino, eu ia brincar com ele. Eu falei, tinha sido o Dia dos Pais, um dia anterior. Eu falei, não, eu tava no churrasquinho e tal, deixa ele descansar. Nem vou brincar que o São Paulo perdeu de novo. Então mal sabia, Murilo, que era o último Dia dos Pais com ele. É verdade, a gente não imagina, né? Como que... Soubesse, tinha até aproveitado mais, mas faz parte da vida. Por isso que a gente fala, né? Cada momento, cada detalhe da vida, assim, a gente tem que aproveitar mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Ele cuidava da saúde, Murilo? Cuidava, sim. Já tinha feito vários exames, já tinha feito uma pequena cirurgia ali cardíaca, tomava remédio de pressão, tava saúde em dia. Ou seja, foi uma grande surpresa para vocês. Surpresa enorme, né? Até porque ele era um esportista. E conversando com alguns médicos e tal, inclusive, a gente vê que o ex-atleta, quando ele deixa de praticar, ele pode ter, é muito comum esse tipo de infarto fulminante, né? Por causa de toda a questão fisiológica mesmo do organismo. Então, infelizmente,
aconteceu e a gente aceita, né? O que as pessoas que jogavam com o seu pai falavam dele para você? Olha, Edmar, não é pra puxar a sardinha não, mas falava que ele era um baita goleiro de nível de seleção mesmo. Não sei se você sabe, ele é conterrâneo do Carlão Ganso. Olha só. E, inclusive, ele é padrinho de casamento do meu pai também, acho que foi dele, enfim. E lá em Vinhedo, dizia que tinha uma disputa muito acirrada lá em Vinhedo entre os dois. E aí, há quem dizia que meu pai era até melhor que ele, um pouquinho melhor, né? Mas o Carlão Ganso, ele fez uma carreira brilhantíssima, né? Defendeu a seleção brasileira, Corinthians, goleiro de altíssimo nível, um dos melhores da história aí do futebol brasileiro, com certeza. Então é um orgulho também saber que comparava meu pai a ele, né? A Inter valoriza seu pai? Você acha que poderia mais fazer alguma ação, lembrar mais do seu pai? Edmar, eu acho que, tendo em vista a história, tudo que passou, poderia ter uma memória maior, sim. Uma história com mais lembranças, com mais simbologias, né? Meu pai, ele tinha o Leão de Ouro, que foi ontem, nessa quinta-feira foi a primeira premiação, que hoje homenageia de forma mais simbólica quem apoia a Inter. Antigamente, esse Leão de Ouro era concedido para os atletas destaques, né? Meu pai tinha uma coleção desse Leão de Ouro. Tinha no mínimo 6, pelo que eu tinha contabilizado. Então, o reconhecimento vinha mais dentro de campo, com certeza. Bom, e sua mãe? Como é que reagiu depois da morte do seu pai? Hoje ela tá bem? Ainda sente muita falta? Bem, a falta a gente sempre sente, né, Edmar? Foi um choque para a família inteira, principalmente para minha mãe, companheira dele, né, de longos anos. Eles se casaram em 78, no ano do acesso da Inter, inclusive, né? Eles se casaram em dezembro de 78. Então, claro, faz muita falta, muita ausência. E meu pai também era um apaixonado, pouca gente sabe, por cachorros. Cachorro, Murilo? Cachorros. Resgatava cachorro, cuidava. Então tem esse detalhe também. Você tem algum material guardado do seu pai? Luva, camisa? Tenho a camisa do acesso. Você tá brincando, tem que pôr num quadro? É verdade. Não quadro. Vou enquadrar ela. Muita foto, na época de jogo, muita foto mesmo. Tem uma caixa repleta de fotos. Eu até preciso digitalizá-las, né? Faça isso. Tem luva, creio que não, mas tem a bolsa dele. Salvo engano, tem a bolsa que ele usava na época, né? Era uma bolsa branca, estilizada, com o leão ali, o símbolo da Inter. Muito legal essa bolsa, na época que os jogadores usavam. E a camisa, uma camisa azul, bem legal de goleiro. Que legado o seu pai deixou para você, Murilo? Edmar, foi um exemplo de vida, muito caráter, né? Honra. A gente é pautado sempre pelo correto, né? Fazer as coisas certas, não querer levar vantagem. Acho que foi o principal ensinamento que ele deu pra gente, né? Essa retidão de vida. Tá, a gente vai fechar mostrando mais uma vez a medalha. Grupo Aroeira, o Carlinhos Biagioli, que infelizmente faleceu, goleiro dos bons da Inter, entre os 109 melhores jogadores da história. Uma mensagem pro torcedor da Inter que tanto gosta e apoiou o seu pai ao longo da vida, Murilo? Primeiro, agradecer sempre o apoio, né? Quantas pessoas a gente encontra na rua que era gandula dele e leva isso no coração, né? Ter sido gandula do Carlinhos na época da Inter, e depois ter crescido com ele, jogado com ele no Amador, no Estudantes, né? Então, agradecer em primeiro lugar esses torcedores que sempre apoiaram, torcia por ele. E para o torcedor atual, dizer que continue apoiando a Inter, acredite, cobre uma diretoria séria, uma diretoria que pense no time, que seja cada vez mais voltada para profissionalizar mesmo a Inter, voltar a ser um time de destaque no cenário paulista e nacional. Para fechar, seu pai nunca te incentivou a ser goleiro? Não. Ele dizia assim, quer ser jogador de futebol? É seleção brasileira. Se não for seleção brasileira, esquece. Eu jogava de meio-campista, de médio volante. E relativamente dava pro gasto. Você é fortinho, né? Lá, fortinho. Hoje eu sou baixinho. Mas ele dizia, não, tem que ser seleção. Sem ser seleção, o mundo aí da bola é um pouco complicado, né, no sentido de você conseguir um reconhecimento, alavancar a carreira. Então ele dizia, ou tem nível de seleção, ou é melhor fazer outra coisa. Eu parti para outras áreas. E da área de jornalismo, onde você é um dos melhores aqui de nossa cidade. Para quem não conhece o Murilo Biagioli, que é difícil não conhecer, fale um pouquinho de você. Eu sou formado em jornalismo, né? Minha primeira formação.
Comecei aqui na Gazeta de Limeira, inclusive, 2000 a 2004, 2005, trabalhei na Gazeta. Depois, a grande parte da minha carreira acabou sendo fora, em Piracicaba. Foram aí 10 anos, mais ou menos, de Piracicaba, lá no Jornal de Piracicaba, onde eu cresci como repórter, depois como editor, né? E também, em paralelo, fiz Direito, me formei em Direito. Hoje, eu também, quando é possível, a gente faz alguma assessoria jurídica aí para quem precisa, né? Também ministro aula à noite e... Não para, né? E também não para, Torce pro Corinthians. Sou corintiano. Casado com uma palmeirense. Sou Corinthians. Casado com uma palmeirense, os opostos se atraem, afinal de contas, né? Que legal, cara. E o Corinthians dá muito orgulho também, e a gente sempre sofre junto, torce junto. É bacana ser corintiano. Murilo, bom demais ser seu amigo. Deus te abençoe, torço muito por você. É uma honra estar entregando para você essa medalha. É uma pena muito grande seu pai, Carlinhos Biagioli, não estar vivo para receber essa medalha, mas começa neste sábado a Copa Carlinhos Biagioli, que é uma competição que jamais vai deixar de existir aqui em nossa cidade para homenagear seu pai. Obrigado, Edmário, que agradeço. A gente já se conhece há um bom tempo também. Agradeço essa ideia, essa homenagem singela, mas importantíssima, e sei que do coração o que importa é o reconhecimento. E para quem for jogar a Copa Carlinhos Biagioli, jogue aí com raça, honra e um bom campeonato a todos. Grande abraço, Deus te abençoe sempre, meu irmão Murilo Biagioli. Amém a nós todos.